Olá a todos e todas, estamos aqui no nosso último encontro. Eu sou o Davidson Viana, professor da Universidade Federal do Paraná, e recebi uma missão impossível, falar sobre manejo do comportamento suicida em 15 minutos. Será que eu consigo? Não sei, mas vamos lá. Então, vamos ver aqui. Então, está aqui. Eu vou começar com um caso aqui para vocês, ok? O que é problema, o que é normal, o que é solução. Olha só, tem a Grace Kelly, 17 anos, uma jovem depressiva, drogadita, que teve 5 internações psiquiátricas, mas fugiu de todas. Tem um histórico de abuso e, por isso, está em acolhimento institucional há 5 anos. Quando foge, comete crimes e, ultimamente, tem se cortado muito por todo o corpo. Em consulta psiquiátrica, foi prescrito 3 medicamentos, mas ela nega-se a tomar. O que é problema, o que é normal, o que é solução? Às vezes a gente pode olhar assim e falar assim, o problema aqui é que ela não quer tomar medicamento. É uma adolescente, né, que se corta e que precisa tomar esses medicamentos. Então, esse é o problema. A solução é o tratamento que a gente está dando. Mas veja como a história ela é importante. Quando a gente se aprofunda na história da Grace Kelly, a gente descobre que ela morava, ela e a mãe, por muito tempo. Aí depois teve um padrasto, que era um pastor, e que abusava dela sexualmente, ficou abusando lá dos 13 a, menos até dos 8 aos 13 anos. E ele o tempo todo abusava dela, mas também tinha a questão da religião, que ela se converteu, e que, por mais que o pedaço tenha morrido já, ela continua sendo devota dessa religião, e ela considera que o fato dela ter feito era um grande pecado e ela precisa lavar essa alma o tempo todo. O padrasto, quando abusava dela sexualmente, usava psicofármacos, usava benzodiazepínicos, e é triturado, ela se sentia dopada, grogue, e aí então ela vivenciava o abuso. E aí com isso, toda vez que ela toma um medicamento, tem essa mesma sensação, ela tem uma revivescência desse terror. E para ela, os cortes são uma maneira de purificação da alma dessas lembranças impuras que ela, na cabeça dela, se sente culpada em ter tido. Então vejo que quando a gente conhece a gente conhece um pouco mais a história, e as histórias são assim mesmo, né? A gente começa a ter um olhar bem. Então talvez a gente tenha que ter um olhar mais compreensivo, pelo fato dela não querer tomar esse medicamento e esses cortes. Então os cortes que ela estava fazendo é uma forma de solução. É possível conversar com ela e engatar num processo reflexivo para ela entender que existem outras maneiras de se purificar também, além dos cortes, ou somente os cortes vão propiciar essa purificação, né? Então, eu vejo que a história que a gente tem das pessoas amplia o nosso olhar das possibilidades de manejo que a gente tem que ter, né? Então, não fica uma coisa simplista assim. Ela tem depressão e está se cortando. Precisamos dar lítio. Aí, lítio aí ela vai tirar o corte, né? Um pensamento muito simplista isso. O comportamento suicida, pessoal, ele tem tanto a questão da ideação suicida, tem o planejamento, né? A tentativa a tentativa de suicídio em si, que não necessariamente a pessoa precisa ter ideação suicida para ter a tentativa, tem o suicídio, né? Então digamos, visões diferentes de um problema que é complexo. E essa frase aqui é muito importante. O que é o suicídio? O suicídio não é uma doença, não é um sintoma psiquiátrico. O suicídio é um drama pessoal que transcorre num palco de relações interpessoais em um ambiente social, político e cultural. Então, a gente tem que sempre entender o suicídio em cima da história que a pessoa está vivendo, e para isso a gente precisa conhecer a história das pessoas, em cima da cultura. Ou vocês acham que os kamikazes, né, aqueles soldados japoneses que pegavam um avião
era tudo gente com episódio depressivo. Não, havia um fator cultural forte. Né? No Japão, por exemplo, há várias palavras para suicídio, que têm origens e motivações sim, diferentes. Então, o suicídio é também um fenômeno cultural e também político. Né? Então, mas é muito importante a gente conhecer os fatores de risco, né? Então, por onde a gente começa? Então, pelos fatores de riscos é um bom começo para se aprofundar na história de uma pessoa que tem um comportamento suicida, que está pensando em se matar, ou que teve uma tentativa de suicídio e chegou ali no nosso consultório. Eu preciso ver se ela tem uma perda recente, perdas dos pais na infância, instabilidade familiar, história de abuso sexual é importante, traços de personalidade, a história familiar delas, tem pessoas com diagnóstico de transtorno, de uso de álcool, com histórias familiares de suicídio. Eu tenho que ter, se a pessoa tem um histórico, a pessoa em si, né? De algum transtorno mental, história de internação recente, sim, tentativa de suicídio pregressa. Então, essa aqui eu tô chamando a atenção, porque uma pessoa que tenta o suicídio anteriormente, que já tentou, né, tem uma grande chance de tentar novamente. E doenças físicas, né, incapacitantes, dolorosas, dor crônica, assim, doenças terminais, né? Além disso, eu tenho que ver se a pessoa tem facilidade de acesso aos meios de se matar, às vezes é um policial, alguém que tem um porte de arma, apesar de que hoje em dia no Brasil todo mundo tem porte de arma. Se a pessoa teve exposição ao suicídio, né? Sim, mudanças rápidas na sociedade, isso que a gente está vivendo, né? Aumento da inflação, desemprego, ao menos no momento que esse vídeo está sendo gravado, né? Se é um grupo vulnerabilizado, isso é importante, né? Povos originários, população LGBT, que recebe uma carga de discriminação forte na nossa sociedade, né? Além disso, claro que eu tenho que saber que existem os fatores de proteção. Olha só, ter uma religião é um fator de proteção, independente de qual ela seja. Proximidade com a família é uma proteção. Uma perspectiva mais otimista da vida. A gravidez é uma proteção, a maternidade também. Ter um emprego, é óbvio, uma ocupação. Ter razões para viver. Isso é muito importante a gente abordar isso na nossa conversa. Mas não no sentido da pergunta assim, você consegue ver razões para viver? É uma pergunta que implica em sim ou não, né? Mas se a gente perguntar assim, quais que vocês acham que são as razões pelas quais você vive? Né? Então, é importante que na consulta clínica a gente evite respostas perguntas tipo escala, que nos deem sim ou não. Mas a gente tem que ter, sim, fazer perguntas baseadas em como, me fale sobre, né? Às vezes você nem precisa falar nada, mas você fala tipo, puxa vida, né? A pessoa está contando o problema e você fala, puxa, que coisa, hein? E aí você deixa a pessoa continuar a falar, principalmente se ela está tendo aquele momento que está se abrindo com você e contando uma coisa que ela considera sensível na vida dela. A pior coisa que tem é a pessoa que começa a falar, sim, o meu padrasto me abusava, e você vai e emenda e o cocô e o xixi, como é que tá? Tá indo bem? Eu falo assim de um jeito caricato, mas infelizmente eu vejo isso muito acontecer. E claro, né, eu tenho um fator de proteção de ter uma rede, o município tendo uma boa distribuição de atenção primária, com núcleos de apoio à saúde da família, com psicólogos na atenção básica, com CAPS. Então, esses os municípios, eles
acabam tendo um fator de proteção maior. Isso é até um dado bem claro aqui no Brasil, inclusive. E aí vocês perguntam assim, tá, mas será que se eu perguntar para a pessoa, como é que eu pergunto se a pessoa quer se matar? Né? Se a pessoa está pensando nisso. Você pergunta assim, na lata mesmo. Está pensando em se matar, em tirar a sua vida? Aí vocês falam assim, ô Deus, mas será que eu não estou dando ideia para a pessoa? Para a pessoa, né, fazer alguma coisa? Não, 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 ao contrário. A pessoa vai pensar assim, que bom, o doutor ou a doutora está realmente se importando comigo e com a minha vida. Porque todo comportamento suicida, pessoal, todo, e aí não tem isso que às vezes me chamam para identificar se esse comportamento suicida é algo para chamar atenção ou se é de verdade. Não existe isso. Essa classificação que a gente faz, será que isso é uma manipulação para chamar atenção? É uma classificação julgadora de menosprezar o sentimento do outro. Mas ela tomou só fluoxetina. Gente, eu sei que fluoxetina, se é 20 comprimidos, não mata. Eu sei, mas a pessoa não sabe. E era o que a pessoa tinha acesso, né? Se ela tivesse acesso a uma arma, talvez ela faria isso no momento de impulsividade. Então, a gente não deve nunca menosprezar o comportamento suicida. Todo e qualquer comportamento suicida é um pedido de alerta, é um aviso de alerta, é um pedido de socorro. E a gente não pode fazer pouco caso disso, como, por exemplo, com uma jovem de 17 anos chega no pronto-socorro porque tentou se matar com 20 comprimidos de fluoxetina. Está a equipe toda rindo e falando, né? Isso aí é porque, né, falta de namorado, é coisa de adolescente. Não, isso é um sofrimento, né? Então a gente tem que parar de ter esse humor macabro de rir dos outros e realmente se importar com o outro. E é isso que está faltando na nossa sociedade. Então, eu tenho que ter aspectos fundamentais para ajudar. Eu tenho que ter essa disposição, ser espontâneo, ter uma compreensão de sociedade que considere todo sofrimento legítimo de escuta, não julgar, né? Isso é muito importante, e se cultivar empatia, generosidade e compaixão, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não ir para o extremo oposto, que é o extremo da infantilização, da condescendência e do paternalismo. De assumir, fofinha, eu vou cuidar de você, mãezinha, que coisa, o que aconteceu, fique tranquilo que tudo vai dar certo. Não, a gente tem que tratar as pessoas como adultas, com seriedade, né? Então, ter uma escuta que o outro está sofrendo não quer dizer que você tem que pôr a pessoa no colo, né? Você tem que ter o afeto, você tem que ter o acolhimento, mas entendendo que o outro tem o direito sim, tem a capacidade de decidir sobre as suas questões. Então, você tem que ajudar o indivíduo a perceber que tem que ir assumindo o controle da vida, da vida dele, e não se tornar a pessoa que tente, sim, é mais uma, né? Que tente assumir a vida dele. Então, sim, aspectos fundamentais para ajudar é ir do geral para o específico. A pessoa que tentou o suicídio ou que está pensando em se matar é explorar a ambivalência do fato, né? Então, toda pessoa, isso é muito frequente, né? As pessoas que tentam se matar, que cometem o suicídio, frequentemente, momentos depois morrem próximo ao telefone, tentando ligar para alguém, ou seja, uma boa parte tem um grande grau de arrependimento. Porque se o pensamento suicida é frequente, toda a humanidade já pensou em se matar, mas ao mesmo tempo a nossa existência nos prende à vida, né? E é importante não dizer que a pessoa tem que viver por causa disso, mas perguntar senha para a pessoa e explorar
os pontos que ela, na história, trouxe como pontos importantes que são de importância para ela, os filhos, a família, o seu legado, às vezes a forma com que a sociedade enxerga ela, a religião, né? Então, estes elementos ajudam a gente a ter uma ser uma clínica que explore esse contraditório, né? E aí eu tenho que ter uma colaboração bilateral, né? E sim, é muito importante nessa bilateralidade você se colocar à disposição, falar assim, ó, se você precisar de ajuda, estamos aqui, né? Eu preciso estabelecer um vínculo de confiança, manter a atitude de acolhimento, evitar, que nem eu já falei, julgamentos morais, separar as minhas crenças do meu acolhimento, evitar de nem doutrinar a pessoa e nem banalizar, e nem dizer para a pessoa o que eu tenho que fazer. Sim, em relação à tentativa de suicídio em si, é importante que eu explore também outras questões. Eu tenho que ver se a pessoa tem um plano, se ela tem planejamento, então isso é muito importante a gente ir explorar. Você fez algum plano para acabar com a sua vida? Você tem ideia de como vai fazê-lo? Descobrir se a pessoa tem meios para se matar, se esses meios estão facilmente disponíveis, saber se a pessoa fixou uma data, se quando ela está planejando fazê-lo, e saber se ela tem esta intencionalidade ainda ou não, se é algo que ela pensa em fazer já, se ela pensa de vez em quando, se é só um pensamento. Então, esse grau de intencionalidade, ele é super importante até para a gente identificar a gravidade do comportamento suicida, né? É uma ideação suicida em que a pessoa pensa, esses pensamentos vêm, mas não, doutor, eu não tenho coragem de fazer isso, eu nem planejei nada, eu não tenho arma, eu não tenho acesso a isso ou aquilo. Então, isso, olha só, é um comportamento suicida, mas com uma baixa intencionalidade. Então, a gente pode fazer um combinado de acompanhamento a longo prazo, acionando a família com o consentimento da pessoa, né? Às vezes a pessoa fala, eu estou falando as coisas para você, mas eu não quero que você conte isso para ninguém. E eu sempre questiono, e o quanto isso vem dado certo? Será que essa sua estratégia de não pedir ajuda para ninguém tem dado certo? E o que você está fazendo aqui hoje? Não é pedindo ajuda para mim? Em algum momento, a gente precisa envolver a sua família, você precisa de ajuda, reconhecer isso é importante. Sim, além disso, nesse movimento de envolvimento com a família, que às vezes acontece antes, mas pode acontecer depois, e aí vem essa palavra de pós-venção, né? Que é uma estratégia importante. Então, a gente não pode se preocupar só com a prevenção, mas às vezes o fato acontece, o suicídio, e a gente tem que cuidar dos familiares e daqueles que ficam, né? Então, estratégia de pós-venção se refere à prevenção, mas o manejo e o acolhimento do luto daqueles que ficam, para fazer refletir sobre essas questões. Geralmente, os que ficam se sentem culpados a respeito e a gente precisa conversar sobre isso. Fazer reflexões sobre o pós-morte, sim, avaliar as intervenções que são mais eficazes, né, com os enlutados. E mais importante que isso é a ideia de ter um segmento continuado com os familiares após o evento. Aí vem a questão, né? Existe tratamento medicamentoso para o comportamento suicida? Para o comportamento suicida, não, né? Porque é um comportamento que nem a gente viu, é multifatorial, é um drama pessoal que se passa lá num palco político, social e cultural. Mas, sim, dependendo de outras situações que são identificadas, né? Sim, outros transtornos mentais que são identificados, o tratamento medicamentoso ele pode ser associado para amenizar esses sintomas. Então, se a gente identifica
um transtorno depressivo maior, que nem a gente vê na aula Space, sim, e específica, sim, é de depressão. Então, essa pessoa merece um tratamento, sim, é para o transtorno depressivo maior. Lembrando que o tratamento não é necessariamente medicamentoso. E sempre quando eu penso em medicamentoso, eu tenho que associar a todas as outras formas não medicamentosas. Por isso a importância de, sim, edital decisão estar atrelada à história, que nem eu contei da Grace Kelly, mais ampliada de cada usuário. É isso, gente. Então, em 15 minutos a temática. Espero que vocês tenham gostado dessa sequência insana, para usar a palavra aqui, de 19 aulas, né, minhas, mais 6 da Sabrina, então 25, então é 25 aulas, né, 7, a Sabrina falou aqui para mim que são 7. Então são bastante aulas, esperamos que não tenham sido cansativos, e um grande abraço aí para todos vocês. Até mais.